Vamos ver agora uma coisinha chamada no item 2, tá? Menor complementar e complemento algébrico. O que é menor complementar e o que é complemento algébrico? Bom, vou definir primeiro as letrinhas, as nomenclaturas, né? Os símbolos. D e J é o símbolo de menor complementar do elemento AJ de uma matriz A. Então, D e J é o símbolo desse menor complementar, tá? Então, menor complementar, o símbolo é D e J, tá bom? D e J, tá. O menor complementar é o determinante da matriz que se obtém suprimindo a linha I e a coluna J da matriz A. Calma, isso aqui para você foi grego, né? Mas o menor complementar, que é esse D e J, é um determinante, tá? O menor complementar, o que é menor complementar? É um determinante. Até para você lembrar, ó, D de determinante, D de determinante. Então, menor complementar é um determinante, tá? É um determinante, D de determinante. De que matriz? De uma matriz que se obtém suprimindo a linha I e a coluna J da matriz A. Calma, vou traduzir com um exemplo. Beleza. O que é complemento algébrico? Complemento algébrico nós vamos chamar de A e J, tá? A e J. O complemento algébrico do elemento A e J de uma matriz também é chamado de cofator de A. Então, complemento algébrico também chamado de cofator. Para dizer a verdade, cofator é um nome que aparece mais, tá? Complemento algébrico ou cofator, tá? E esse complemento algébrico ou cofator, o complemento algébrico ou cofator é a mesma coisa, complemento algébrico ou cofator é dado por essa expressãozinha aqui. Menos 1 elevado a I mais J vezes esse determinante, D e J. Beleza? Ok? Tudo bem, meio grego, né, para você? Eu sei que você tá meio grego, eu sei que você tá meio grego. Eu sei que você tá meio grego, tá bom? Agora vamos dar um exemplo para ficar mais claro isso aí, quadrinho branco. Quadrinho branco. Só citei o que é. Não mostrei o que é ainda. Vamos agora mostrar com exemplo numérico. Vamos lá, quadro branco. Vamos supor que você tem essa matriz aqui, tá? Uma matriz A. Uma matriz A, aí qualquer. Vamos botar uma matriz 3x3, 4, 3, 4, 2, 1, 5. 4, 3, 4. Uma 3x3, 2, 1, 5. E a terceira linha 3, 3, 2. Matriz 3x3, tá? Matriz A 3x3. Vamos calcular quem seria, por exemplo, um menor complementar, tá? Menor complementar, que nós chamamos de DJ, tá? DJ, menor complementar. Então vamos calcular quem seria o DJ, é o chamado menor complementar, tá? Ó, menor complementar. Então vamos lá, menor complementar. Quem seria D11, por exemplo, ou seja, I igual a 1 e J é igual a 1? Menor complementar, o determinante que se obtém suprimindo a linha I e a coluna J da matriz A. Então, você vai suprimir a linha 1, ó, você vai cortar a linha 1 e a coluna 1 da matriz, tá? Então, D11, o menor complementar D11, você vai calcular eliminando, você vai calcular esse determinante aqui. Elimina a primeira linha, a primeira coluna e calcula esse determinante. Então, D11 é esse determinante aqui, ó, 1, 5, 3, 2. É esse determinante aqui, que vai ser uma 2 por 2, 1 vezes 2, 2, menos 5 vezes 3, 15. Menos 13. Vai ser menos 13. Beleza? Ok? Menos 13. Tá? Quem é, por exemplo, vou voltar agora à matriz. Matriz A de novo aqui, ó. Apaga aqui, tá? Apaga aqui. Vamos voltar aqui. Matriz 4, 3, 4, né? Primeira linha 4, 3, 4, depois 2, 1, 5, 3, 3, 2.
Quem seria, por exemplo, o menor complementar 3, 1? Ou seja, o I igual a 1, J igual a 3. O I é linha, J é coluna. Você pega a terceira linha, né? Terceira linha, suprime a terceira linha, que é essa daqui, e suprime a primeira coluna, que é essa aqui. Você suprimiu essas duas aí, né? Suprimiu a terceira linha e a primeira coluna. Ao fazer isso, sobrou que determinante? 3, 4, 1, 5. Então vai ser o determinante 3, 4, 1, 5. Então, o menor complementar 3, 1 vai ser 3 vezes 5, 15, menos 4 vezes 1, 4, né? Ó, diagonal principal menos secundária, lembra? Diagonal principal menos secundária, determinantes de matrizes 2 por 2, né? 15 menos 4, então vai ser 11 esse complementar, esse menor complementar. 3, 1, 1, tá bom? Vamos voltar a matriz aqui. 4, 2, 3. Vamos supor agora que eu quisesse um menor complementar 2, 3, ou seja, a linha 2, né, e a coluna 3. Linha 2 está aqui, suprime a linha 2, né, e a terceira coluna. Sobrou o quê? 4, 3, 3, 3. Então seria esse determinante, 4, 3, 3, 3. Você suprimiu a segunda linha e suprimiu a terceira coluna. Sobrou esse determinante aí, que vai ficar 4 vezes 3, 12, menos 3 vezes 3, 9, né? Que vai dar 3. Ok? Beleza? Tranquilo? Mais um. Quem seria D21? D21. Vamos botar a matriz A de novo aqui. D21. 4, 3, 4, 2, 1, 5, 3, 3, 2. D21, o determinante, calculado da seguinte maneira: suprime a segunda linha e a primeira coluna, e ficou o determinante formado pelos elementos 3, 4, 3, 2, né? 3, 4, 3, 2. Ó, 3, 4, 3, 2, né? Que é o D21, tá? 3, 4, 3, 2, que vai dar o quê? 3 vezes 2, 6, menos, diagonal principal 3 vezes 2, 6, menos secundária 4 vezes 3, 12. 6 menos 12, menos 6, vai ser menos 6. E por aí vai, assim que você calcula o menor complementar, tá? Então você suprime a linha I e a linha J e calcula o determinante dos números que sobraram. É isso, que é o menor complementar. Tá bom? Fechou? Então, maravilha! Maravilha! Menor complementar. Vamos fazer menor complementar de uma 2 por 2? Vamos lá. De uma 2 por 2 também. Pode ser de uma 2 por 2, né? Tem problema nenhum. De uma 2 por 2, por exemplo, olha só, vamos supor que se tivesse a matriz B, 2, 1, 3, 4, por exemplo, né? Quem seria o D12? Um D12 suprime a primeira linha, que é essa daqui, né? E suprime o quê? Suprime a segunda coluna, que é essa daqui. Sobrou determinante de um número só, determinante de 3, determinante de um número só é ele mesmo, né? É ele mesmo. Determinante de um elemento é ele mesmo, tá? Então, observação com a 2 por 2, tá? Determinante de um elemento é ele mesmo, tá bom? Beleza? Determinante de um elemento, tá? Então, observaçãozinha aí com a 2 por 2. Beleza, então voltando aqui, o menor complementar, né, um determinante da matriz que se obtém suprimindo a linha I e a coluna J da matriz A que nós fizemos aí. Agora, o que é o complemento algébrico ou cofator? Quadro branco de novo. A e J é chamado de complemento algébrico, né, ó, aqui, ó. Complemento algébrico ou chamado cofator. Muito comum chamar ele de cofator. Esse A e J é igual a essa expressãozinha que está aqui, ó, menos 1 elevado a I mais J
menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante J. Vezes o menor complementar, né? Vezes o menor complementar. Tá bom? Vamos dar um exemplozinho? Vamos lá? Dar um exemplozinho? Vamos supor que eu tivesse essa matriz. Vamos supor que eu tivesse essa matriz A aqui. Ó, uma matriz A, vamos pegar uma matriz A 3 por 3. Vamos supor que eu tivesse matriz 2, 3 menos 2, tá? 1, 4, 8, 7, 5, 3. Essa matriz A aqui. Aí, vamos supor que eu quisesse calcular o A12. Quer dizer, o cofator A12, tá? O cofator A12, ou seja, o I é 1, o J é 2. Então vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 2, né? O A é 1, o I é 2. Menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes D12. O que é D12? Ora, D12, vamos botar aqui. O que é D12? D12, ó, vou botar aqui embaixo. O D12 é o menor complementar, né? Suprime a primeira linha, ó, suprime a primeira linha aqui, suprime a primeira linha e a segunda coluna. Faz de cabeça, ó, suprime a primeira linha e a segunda coluna de cabeça. Sobrou o quê? O determinante 1, 8, 7, 3. Né? Então sobrou o determinante 1, 8, 7, 3. Foi o que sobrou, né? Determinante 1, 8, 7, 3, não foi? 1, 8, 7, 3. Esse determinante aqui é 1 vezes 3, 3, menos 8 vezes 7, 56, né? Que vai ser igual a menos 53, tá bom? Aí, aqui vai ficar menos 1 ao cubo vezes menos 53. Menos 1 ao cubo é menos 1, vezes menos 53, menos 53. Então, o cofator é um elemento. Esse D e J aqui, né, é um determinante, né? E um determinante. O A e J vai ser, né, um número associado a esse determinante. Quer dizer, é menos 1 elevado a 1 mais J vezes esse determinante aqui. Tá? Vezes D e J. Então, A12 tem esse valor aí, tá? Tem esse valor aí. Beleza? Tudo bem? Se eu quisesse calcular aqui o A21, A21, por exemplo, agora. O A21, tá? Não botar 3, já botou 1 e 2 aqui para não inverter, eu vou botar 3, pronto, A31, pronto, para mudar, A31. O A31 vai ser menos 1 elevado a 3 mais 1, vezes D31. Mas quem é D31? Suprime a terceira linha, né? Suprime a terceira linha e suprime a primeira coluna. Sobrou aqui determinante 3 menos 2, 4 e 8. Né? Foi o que sobrou, 3 menos 2, 4 e 8. Suprimindo a terceira linha e a primeira coluna. Ó, 3 vezes 8, 24, menos, cuidado que aqui ó, é menos 2 vezes 4, tá? Menos 8. Então vai ficar 24 mais 8, 32. Né? 3 vezes 8, 24. Menos 2 vezes 4. Menos 8, mais 8, 32. Tá bom? Então ficou menos 1 elevado a 4 vezes 32. Só que menos 1 elevado a 4 é 1. Qualquer número negativo, qualquer número negativo. Cuidado com esse menos 1 elevado a 1 mais j, tá? Qualquer número negativo elevado ao expoente par é positivo. Então, se I mais j for positivo, esse menos 1 elevado, se esse I mais j for número par, essa conta menos 1 elevado ao número par é sempre positivo. Qualquer número negativo elevado ao expoente par é positivo. Qualquer número negativo elevado ao expoente ímpar é negativo. Então, se esse I mais j for ímpar, esse menos 1 elevado a ímpar é negativo, tá? Então, aqui menos 1 elevado a 4 é positivo, é 1 vezes 32, 32 mesmo, que é o A31, beleza? Então, esses são os cofatores. São os cofatores, tá? São os cofatores dessas matrizes, tá bom? Beleza? Então, assim que você acha esses cofatores
dessas matrizes. Fechado? Tudo bem? Aí, pegando aqui o quadro branco, tá? Ele fala que o determinante de uma matriz de ordem n, nós vimos como é que calcula o determinante de ordem 2 e de ordem 3, né? Ordem 2 e ordem 3. Agora, isso aqui é uma regra para calcular o determinante de qualquer matriz, inclusive de ordem 2, de ordem 3, de qualquer ordem. O determinante de uma matriz de ordem n é a soma dos produtos dos elementos da primeira coluna pelos respectivos cofatores. Então aqui é uma regra para você calcular determinante de qualquer ordem. Essa regra vale inclusive para ordem 2 e ordem 3, tá? Então você pode calcular determinante de ordem 2 por aquela regrinha que eu falei, produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da secundária, ou por essa regra. Você pode calcular o determinante de uma matriz de ordem 3 pela regra de Sarros que nós vimos, ou por essa regra. Agora, determinantes de ordem maior que 3, de ordem 4, 4x4, de ordem 5, 5x5, é por essa regrinha aqui. Então é uma regra geral para qualquer ordem, tá? Então vamos lá, vamos pegar um quadrinho branco para a gente ver o exemplo. Determinante de uma matriz de ordem n, tá? De uma ordem qualquer, é a soma dos produtos dos elementos da primeira coluna pelos seus respectivos cofatores. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar um quadro branco aqui. Vamos supor que eu tivesse esse determinante aqui, ó. Ou melhor dizendo, essa matriz aqui, 8, 4, 3, 1, 0, 5, 7, 8, 0, 4, 10, 3, 0, 1, 5, 4. Essa matriz, uma 4x4, tá? Uma matriz 4x4. Vamos ver como é que seria esse determinante dessa matriz 4x4 aí. Bom, então, o determinante dessa matriz A, 4x4, vai ser 8, esse aqui é o símbolo, né? 0, 5, 7, 8, 0, 4, 10, 3, 0, 1, 5, 4. Tá vendo? Uma 4x4, tá? Uma 4x4, hein? É um determinante de ordem 4. E aí, qual é a regra? Não tem aí regra de Sarros, é só para ordem 3. Aquele diagonal principal menos secundário é só para ordem 2. Agora aqui, vamos lá. Você vai fazer o seguinte, o determinante vai ser igual a... Qual era a regrinha que nós vimos? É a soma dos produtos elementos da primeira coluna pelos respectivos cofatores. Então essa é a primeira coluna. Então pega a primeira coluna, né? Então é a soma dos elementos da primeira coluna pelos seus respectivos cofatores. Tá? Os respectivos cofatores. Então, você vai pegar esse 8, multiplicar pelo cofator que está na primeira linha, primeira coluna, né? Primeira linha, primeira coluna. Vai pegar o 0, multiplicar pelo cofator que está na primeira linha, segunda coluna, mais o 0, primeira linha, terceira coluna, mais o 0 vezes o cofator da primeira linha, quarta coluna. Primeira linha, quarta coluna. Ok? Alô? Ou edição, beleza? Eu vou edição. Vou começar daqui. Vou começar daqui de novo, tá? Edição. Vou começar daqui. Bom, então nós temos que fazer o seguinte. Qual é a regrinha para calcular o determinante? É a soma dos produtos elementos da primeira coluna pelos seus respectivos cofatores. Então é 8 vezes o cofator que está onde? Que está posicionado na primeira linha, primeira coluna. Mais 0 vezes o cofator que está onde? Nessa posição aqui. Que posição é essa aqui? Segunda linha, primeira coluna. Né? O A21, segunda linha, primeira coluna. Mais 0 vezes o cofator que está na terceira linha, primeira coluna,
mais 0 vezes o cofator que está na quarta, na quarta linha, primeira coluna, o A41. O A41, tá vendo? Então é a primeira coluna vezes os seus respectivos cofatores. Tá bom? Aí ficou 8 vezes A11, só que 0, esse caso aqui vai dar 0, né? 0 vezes A21 mais 0 vezes A31 mais 0 vezes A41 dá 0. Então, no fundo, nesse caso aqui é 8 vezes A11. Né? E quem é A11? Quem é o cofator, né, que está na correspondente à primeira linha, à primeira coluna? Como é que é a regrinha? Menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o D11, né? E quem é D11? Vamos lá, D11 suprime a primeira linha e a primeira coluna. É esse determinante aqui. 5, 7, 8, 4, 10, 3, 1, 5, 4. Seria esse determinante, né? Esse determinante aí, tá? Suprimindo a primeira linha, a primeira coluna, né? Tá bom? E aí, para calcular esse determinantezinho aqui, regra de Sarros, né? Regra de Sarros. Vamos lembrar? Regra de Sarros, ó. Só pra gente ver aqui, regra de Sarros. Tá? Então, vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1, 2, vezes esse determinante aqui. Vezes esse determinantezinho aí, tá? Para você calcular. 5, 7, 8, 4, 10, 3, 1, 5, 4. Tá bom? Vamos lembrar a regra de Sarros? Vamos lá, como é que é? Coloca as duas primeiras colunas, né? As duas primeiras colunas, não é isso? 5, 4, 1, 7, 10, 5. E aí faz aqui, ó. E aí faz sempre positivo na diagonal principal, né? Então vai ficar 8 vezes, tá? Esse resultado aqui. Então vamos lá. Então vai ficar aqui, ó. Vamos ver quanto é que é esse determinante aqui. Vamos lá. 5 vezes 10 vezes 4, 5 vezes 10, 50, né? Ó. 50 vezes 4 aqui, 200, mais 7 vezes 3, 21, né? 7 vezes 3 vezes 1, 21, mais 8 vezes 4, 20, vezes 5, 100, né? Ok? 5 vezes 10 vezes 4, 7 vezes 3 vezes 1, 8 vezes 4 vezes 5. Não, tem algum errinho aqui, né? 5 vezes 10 vezes 4, 5 vezes 10, 50. Vezes 4, 200, 7 vezes 3 vezes 1, 21. Aqui, 8 vezes 4, né? Desculpa, 8 vezes 4, 32, né? 32 vezes 5, 5 vezes 2, 10 vezes 1, 15, 160, né? Olhei o número errado aí, né? 5 vezes 4, 20 vezes 8, 160. Beleza, 160. Menos, então ficou esse mais esse mais esse. Fechou. Tá. Mais. Agora com menos. 8 vezes 10 vezes 1, menos 80. Fechou esse aqui. Menos 5 vezes 3, 15. Vezes 5 aqui, 75. Né? Ok? E fechou esse. E esse daqui. Menos 7 vezes 4, 28, né? Vezes 4 ali, ok? 8 vezes 4, 32, mais 3, 4 vezes 2, 8 e 3, 11, 112. 112, tá? 112, ok? Então, o determinante vai ser 200 mais 21 mais 160 menos 80 menos 75 menos 112 e depois você multiplica por 8, né? Multiplica por 8 aqui, 8 vezes A11, beleza? Então tá aqui, 8 vezes A11. O A11 é esse cara aqui, né? Esse cara aqui, menos 1 ao quadrado dá 1, né? Dá 1. Então, menos 1 ao quadrado dá 1. Dá 1. Então, 1 vezes determinante. Então, 8 vezes essa soma aqui, 200 mais 21 mais 160 menos 80 menos 75 menos 112 vezes 8, vai dar o determinante da matriz A. Beleza? Ok? Vamos ver mais um? Lembra aquele determinante 3 por 3 que nós fizemos, né, pela regra de Sarros? Foi esse determinante que nós fizemos, não foi? Pela regra de Sarros? 1, 3, 4, não foi? 1, 3, 4,
5, 2 menos 3 e 1, 4, 2, né? Esse determinante aqui pela regra de Sarros que nós fizemos, não foi? Que deu quanto mesmo? Nós colocamos as duas primeiras colunas, deu 49, né? Lembra? Deu 49. Esse determinante eu mostrei para vocês pela regra de Sarros, que deu 49, né? 4 menos 9 mais 80 menos 8 mais 12 menos 30, que deu 49, né? Esse determinante aí. Vamos usar a regrinha que nós vimos agora? Pega a primeira coluna e calcula e multiplique pelos seus respectivos cofatores. 1 vezes A11 mais 5 vezes A, que está na segunda linha, né? Primeira coluna, mais 1 vezes A, que está na primeira linha, que está, desculpa, na terceira linha, primeira coluna, né? Terceira linha, primeira coluna. Esse é o determinante. Essa aqui é a matriz A, determinante de A, né? Determinante da matriz A. Então, o determinante da matriz A está aí. É a primeira coluna, é a soma, né, dos produtos dos elementos da primeira coluna pelos seus respectivos cofatores. Tem que dar 49. Tem que dar 49. Vamos lá, vamos ver. Tem que dar 49. A tem. A vai ter que dar 49, né? O A11 é igual a menos 1 elevado a 1 mais 1. Depois a gente coloca a matriz. O A21 é igual a menos 1 elevado a 2 mais 1. O A31 é igual a menos 1 elevado a 3 mais 1, né? Vezes o determinante, ó, suprime a primeira linha, a primeira coluna. Determinante 2 menos 3, 4 e 2. Esse aqui, 2, 1, suprime a segunda linha e a primeira coluna. Fica 3, 4, 4, 2. 3, 4, 4, 2. E aqui vezes, né, o determinante 3, 1, suprime a terceira linha, a primeira coluna, sobrou 3, 4, 2 menos 3. 3, 4, 2 menos 3, esse determinante, beleza? Ó, 1, 1, suprime primeira linha, primeira coluna, sobrou 2 menos 3, 4, 2. 2, 1, suprime segunda linha e a primeira coluna, sobrou 3, 4, 4, 2. E 3, 1, suprime terceira linha com primeira coluna. Sobrou 3, 4, 2 menos 3. Terceira linha, primeira coluna. Ok? Menos 1 elevado a 1 mais 1, menos 1 elevado ao quadrado, é positivo. Então isso aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 3 vezes 4. Menos 3 vezes 4 é 12. Menos 12, né? Com menos mais 12, vai ficar 16. Menos 3 vezes 4. Hã? Então o determinante de A, já vamos botando aqui, vai ficar 1 vezes 16. Né? O A11 é 16. Vamos ver. Menos 1 elevado a 2 mais 1 vai ficar menos 1. Né? Menos 1 elevado a 3. Então vai ficar menos 1, né? Bom, depois a gente vê menos 1. Vamos ver esse determinante aqui primeiro. 3 vezes 2, 6. Menos 4 vezes 4, 16. Né? 6 menos 16 vai dar menos 10. Mas tem esse menos 1 aqui, vezes menos 1. Né? Então vai dar 10. Então aqui vai ficar mais 5 vezes 10. Ok? 5 vezes 10. Beleza? Aqui, menos 1 elevado a 3 mais 1 é menos 1 elevado a 4, que dá 1. Determinante, 3 vezes menos 3 dá menos 9, menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 9 menos 8, né? Menos 9 menos 8 vai dar menos 17, beleza? Menos 17, tá bom? Então aqui vai ficar mais 1 vezes A31, quer dizer, menos 1 vezes 17. Ok? Fechou? Então, aqui ficou 1 vezes 16, 16, mais 50, menos 17, 49. Né? 5 16 mais 50, 66. 66 menos 17, 49. Beleza? Bateu com o que eu já tinha achado antes pela regra de Sarros. Então veja que essa regra aqui, utilizando cofatores, bate com a regra de Sarros, né? Então determinante de ordem 3 por 3, ou você faz assim, usa a regra de Sarros, tá? 2 por 2 também. Então é assim que você, uma maneira, né,
de calcular qualquer determinante. Qualquer determinante tem essa maneira que eu falei aí para você. Agora, olha só. Então, o determinante de uma matriz de ordem n é a soma, né, dos elementos da primeira coluna pelos seus respectivos cofatores. Pelos seus respectivos cofatores, tá? O problema é que se, por exemplo, ó, eu pego uma matriz assim, por exemplo, esse determinante aqui, de números muito altos, por exemplo, 10, 8, 4, 3, 5, 4, 10, 8, 21, 3, 7, 4, 80, 7, 1, 8, né? Você pega a primeira coluna e vai fazer para os seus respectivos cofatores, quando não tem zero nenhum, né? Atrapalha um pouco. Lembra aquele exemplo que eu passei para vocês, né? De uma 4x4? Se não me engano, aqui era 4, 0, 0, 0, né? Tinha zero, lembra? Aí ficou esse elemento aqui, ficou 0 vezes A2, 1, aqui ficou 0 vezes A3, 1, aqui 0 vezes 4, 1, no fundo zerou, só ficou 4 vezes A1, não era 8, né? Se não me engano era 8, né? 8, é 8. 8 vezes A1, não foi? Aqui não tem zero. Então, quando tiver zero, é melhor pra gente, né? Porque com zero, acaba ficando 0 vezes o seu cofator, elimina, né? Então, matrizes que não tem zero, fazer desse jeito, acaba sendo um pouco chatinho, né? Que aí você vai ter que fazer 10 vezes A1, mais 5 vezes A2, 1, mais 21 vezes A3, 1, mais 80 vezes A4, 1. Não vai zerar nada, né? Então, você vai ter que fazer aí umas continhas aí, não é que sejam chatos, mas um pouco mais trabalhosa, né? Aí olha só como é que a gente pode se safar disso. Quer ver? Vou mostrar para você como é que pode se safar disso.